Boa noite, meu nome é Toneu Sediama, engenheiro agrônomo, mestrado em fitotecnia, PhD e pós-PhD pela Purdue University, Estados Unidos. É uma grande satisfação estar aqui com vocês, engenheiros agrônomos, pesquisadores, professores, estudantes, professores que trabalham diretamente na consultoria ou os consultores e todos aqueles que, enfim, trabalham com esse grande país que é a grande produtora de soja. E o assunto de hoje é fixação biológica de nitrogênio e produtividade. O interessante que vocês que estão ouvindo vão falar assim, olha, é um assunto tão comum, sim, muito comum, tão comum que vocês, avaliando a lavoura de soja, eu fiz isso com a minha equipe, em cada 10 lavouras, uma estava com alta eficiência. Então veja bem, em média nós estamos perdendo 5, 10, 15 ou 20 sacos por hectare. Então isso é o motivo pelo qual resolvemos apresentar esse texto que vocês vão ficar bastante satisfeitos com as formas. E além disso, temos um curso sobre produtividade da soja, sojicultura que relaciona sobre produtividade, que será comentado durante o nosso evento. Então veja bem, fixação biológica do nitrogênio e produtividade da soja. O conteúdo que nós vamos relatar parece bastante extenso, mas apenas um resumo de cada assunto. Então, histórico sobre fixação biológica do nitrogênio, fixação biológica, o que seria isso? A inoculação de sementes, a nodulação da soja, a reinoculação foliar, um assunto que poucos utilizam, mas é altamente eficiente. A nodulação em raízes da soja, como é que é essa nodulação? A fixação biológica e produtividade. E no final, o item 8, que é o mais importante também, como que vocês vão ter alta produtividade, alta lucratividade, alta eficiência e uma proteção ao meio ambiente. Então, o histórico sobre fixação biológica do nitrogênio. O efeito benéfico das plantas leguminosas na produtividade já era observado há muitos anos atrás no Egito Antigo. E da Europa, há séculos, os fazendeiros adotavam a prática de consorciar ou alternar plantas leguminosas com outros tipos de plantas, gramíneas e outros, que verificavam maior rendimento. Então já há muito tempo que imaginava que algo estava acontecendo com a interação planta e algo que estava no solo. Na Alemanha e Holanda, em 1988-89, foram isolados fungos e bactérias associados às raízes leguminosas. Nós estamos falando dessa raiz leguminosa porque estamos falando de soja. E na Holanda, em 1901, Martinus Willem Beijerinck descobriu a fixação biológica do nitrogênio em leguminosa. Isso foi um grande passo inicial, mas isso veja bem onde, na Alemanha, Holanda e especialmente aqui na Holanda. E a fixação biológica é complexa, muito complexa, realizada por rizóbios, que são bactérias do solo, colonizam plantas que às vezes não são somente leguminosas e até os colmos. E plantas que ao formar as nódulas onde eles vivem, pode mudar a própria fisiologia da planta. Então, essa é uma interação perfeita entre plantas e bactérias. Então, aqui está a fotografia do Martinus Willem Beijerinck, microbiologista holandês, Amsterdã, Holanda, o descobridor da fixação biológica do nitrogênio em 1901. É bastante interessante conhecer os nossos antepassados. No Brasil, veja bem que coisa interessantíssima, Joana Dobereiner, da Embrapa, investigou as bactérias do gênero Bradyrhizobia.
E na década de 60, é mais ou menos, quando eu já estava iniciando a trabalhar, e nos anos seguintes insistiu em usar as bactérias para promover a fixação biológica do nitrogênio em cultivo do solo nacional. E nesse período, 1963 e 69, outra coisa que eu quero relatar, ó, poucos cientistas acreditavam na fixação biológica, mas Jordan Dobereiner insistiu, começou um grande programa e verificou os aspectos limitantes das técnicas das leguminosas tropicais. Estou relatando isso porque muitos fatos que eu relaciono na soja, tem pessoas que não acreditavam, não acreditam. Mas hoje, felizmente, a maioria, a grande população, perceberam que a pesquisa que diz está correta, lógico, com 5%, às vezes, de probabilidade de dúvidas. E isso acontecia exatamente com a Joana Dobereiner na década de 1960. Veja bem, muitos de vocês ainda não haviam nem nascido, né? A Joana Dobereiner descobriu o processo da fixação biológica do nitrogênio presente no ar, realizado pela ação das bactérias, que auxiliavam no crescimento das leguminosas. E a pesquisadora observou o evento natural, que não mais precisava de adubação química. Isso foi uma das partes que revolucionou a agricultura, tanto da soja como outras plantas que hoje nós conhecemos, que seria menos agressiva ao meio ambiente. Portanto, a fixação biológica menos agressiva ao meio ambiente. Um dos objetivos da Joana Dobereiner era investigar o potencial e as limitações. Isso está muito claro que realmente hoje no Brasil, muitas lavouras, se nós não temos uma alta eficiência, são por causa de algumas limitações também. E a Joana Dobereiner observou que quando havia água na terra, a grama batatais, veja bem, grama, gramínea, né? Crescia, ficava sempre verde e vigorosa, embora não tivesse uma adubação suplementar. Então ela já dizia, devia haver uma fixação biológica de nitrogênio também nas gramíneas, veja bem, na década de 1960. Em 1953, Joana Dobereiner publicou um artigo, Azotobacter em solos ácidos, com nota técnica do seu centro de pesquisa. E esse trabalho revelou a existência desse Azotobacter crococcum, de rápida propagação e boa fixação de nitrogênio em solos ácidos da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Em 1957, portanto, descobriu que a bactéria fixava nitrogênio em gramas. Isso é um fato interessantíssimo. A bactéria encontrada, olha outro fato interessante, pH acima de 4,6. E nós sabemos perfeitamente que a maioria das terras, principalmente do cerrado, o pH está entre 4,3 para 6,2. Ou seja, nos solos que têm mais textura média, ela estaria mais próxima para 4,3. Isso lhe deu esperança para Joana Dobereiner, a significativa eficiência da fixação biológica em solos tropicais, que é o nosso caso, que hoje o Brasil cerrado e o futuro cerrado, que tem uma possibilidade prevista para cada ano um aumento médio de 1 milhão a 1.600.000 hectares para o desenvolvimento dos solos tropicais. Mas eu pergunto, será necessário? Vamos então continuar a nossa palestra, o nosso evento. Aqui está a imagem da Joana Dobereiner, que muitos de vocês não viram ainda, origem da Tchecoslováquia, mas naturalizada brasileira. Isso é muito importante para nós. Então, o que seria essa fixação biológica do nitrogênio? Seria então esses nódulos, a coloração, o número e outros que vocês sabem. Mas o que é realmente isso? A fixação biológica do nitrogênio é realizada por um grupo especializado de bactérias. E essas bactérias utilizam a enzima nitrogenase para acelerar a conversão do nitrogênio atmosférico N2 em forma disponível para ser assimilado mais facilmente.
O N2 é fixado ou combinado na natureza como óxido nítrico e não é disponível para as plantas. Em quantidade mais significativa de nitrogênios, são fixados como amônia, nitritos e nitratos por micro-organismos responsáveis por mais de 90% da fixação de nitrogênio em soja. E mais para ver, nós vamos ver que são cerca de 80 a 83 quilos de nitrogênio por tonelada de soja que é necessário para uma produtividade eficiente. O processo de fixação biológica do nitrogênio é por meio de uma série complexa de reações enzimáticas que ocorrem na estrutura especializada, que todos nós conhecemos, nódulos fixadores de nitrogênio, que se encontram nas raízes, como no caso da soja leguminosa. Então vejamos aqui, como é que é esse processo, como que pode ser feito a inoculação de semente. Bem, aqui está um ponto interessantíssimo, que uma das grandes falhas, ou seja, falta algo da nossa agricultura, que é exatamente a eficiência da fixação biológica. Então, no nosso curso que estamos criando, Soja de Cultura Proativa, vocês estão já sendo convidados a participar, um dos fatores apenas é a fixação biológica. Lá vocês vão ver quantos outros fatores estão limitando a produtividade. Mas aqui, o nosso evento é sobre a fixação, então vamos voltar e concentrar na inoculação quanto que vocês poderão ganhar dessa fixação biológica do nitrogênio. A inoculação de semente é uma operação manual, mecanizada antes ou no momento da semeadura. Então, os processos hoje de simplesmente da inoculação é rápido, vocês conhecem muito bem. E o objetivo é estabelecer o contato físico entre o inoculante e as bactérias fixadoras de nitrogênio com a semente. Então, essa é a parte mais simples que todos vocês conhecem. E desenvolver o processo simbiótico da fixação biológica no sistema radicular. Aqui exatamente que é o problema limitante. Todos conhecem, sabem, fazem, mas quando chega nessa parte ideal é que muitos não estão conseguindo o sucesso absoluto. Os inoculantes mais comuns são de duas formas, o líquido e o sólido. Os líquidos possuem alta eficiência e são conhecidos pela sua eficácia e ação. No entanto, é realmente a parte que vocês têm que tomar mais cuidado. O fácil com a eficiência pode ter uma distância muito grande. O inoculante sólido, pó e granulado fornece liberação mais controlada, que pode ser vantajoso em certas condições. Então, a escolha se é líquido ou se é sólido vai depender muito da quanto e como será utilizado e a sua região, temperatura, umidade, assim sucessivamente. E qual seria o momento da inoculação? Seria antes da semeadura, ou seja, as sementes já estão tratadas, no suco da semeadura, ou seja, as sementes já estão no suco, vocês vão pulverizar, ou pulverizando sobre o solo, sim. Mas veja bem, após a semeadura, para evitar contato com agrotóxicos. Um dos fatores negativos que a gente observa, por que então essa baixa eficiência de nódulos nas lavouras de soja, principalmente no cerrado, é exatamente o efeito dos agrotóxicos utilizados, como, por exemplo, controlar os fungos da semente e do solo, controlar, por exemplo, nematóides que estão lá no solo, assim por diante. Então, o mesmo no caso de alguns insetos que atacam a soja no início do desenvolvimento. Então, esses agrotóxicos, sim, seriam uma das causas que estão causando uma baixa eficiência da nodulação e, portanto, fixação biológica de nitrogênio. Aí nós estamos perdendo dinheiro, ou seja, estamos deixando de ganhar dinheiro por um caso bastante simples. Conceito de co-inoculação. Então, o que seria isso? Isso é bastante antigo,
mas pequena porcentagem dos nossos produtores que têm o conhecimento ou utilizam. Então vejamos, a co-inoculação ou inoculação mista de semente de soja é uma operação que pode ser manual, experimento, parcela, assim por diante, ou mecanizada, antes ou no momento da semeadura, com o objetivo de contato físico entre o inoculante, fixadora, né, que é as bactérias de nitrogênio, que são os cisóbios, e a semente. Mas veja bem, junto com outras bactérias promotores, que no nosso caso, dando apenas um exemplo, porque existem outras. Aqui no nosso caso, eu vou dar um exemplo de Azospirillum basiliensis. E veja bem aqui, que fato interessantíssimo mesmo. Ó. Os benefícios da co-inoculação com Azospirillum basiliensis. O aumento de 3 a 10% da capacidade de fixação biológica, produção de hormônio de crescimento, como auxina, citocinina, giberelina e etileno. Muitos de vocês não conhecem muito bem a ação, e isso é normal. Então veja bem, então, se nós conhecermos a nossa tecnologia, por exemplo, no curso Sojicultura Proativa, sempre eu relato, um dos itens é exatamente o regulador de crescimento. Inclusive tem um curso sobre regulador de crescimento. Então aqui, ó, a auxina, ela tem um crescimento vertical, ou seja, para cima de altopiso negativo, né, ou de altopiso positivo. Então depende da luz. Tendo luz, ela vai caminhando em relação à luz. A giberelina, ela faz o alongamento do tecido, então ela curva a planta em direção à luz. E a citocinina seria então a divisão celular. Divisão celular. E o etileno seria então a formação da vagem. Então veja bem, se nós entendermos bem o que nós estamos comentando aqui agora, a fixação biológica, nós podemos sim aumentar a produtividade da soja, aumentar a lucratividade, aumentar a eficiência dos produtores da agricultura e teremos então um país mais evoluído. E isso nós temos no nosso curso Sojicultura Proativa, que eu vou comentar mais tarde. Então veja bem, então, ó, só um exemplo pequeno. Auxina, giberelina, alongamento, mas na presença de muita luz, faz o que a citocinina? A ramificação, e com isso aumenta a produtividade. Então isso é importante, esses pequenos detalhes. Vamos seguir por causa do tempo nosso, que é muito curto, tá certo? Eu vou relatar apenas resumidamente. Esse aumento do volume do sistema articular, maior nodulação, por causa exatamente desse balanço hormonal, indução da resistência ao estresse ambiental, capacidade de solubilização de fosfato e melhor tolerância à doença. Mas é que eu só vou fazer um parêntese, porque embora muita gente me conhecesse, muita gente estão conhecendo agora, são jovens que estão agora na fronteira agrícola, estão fazendo a graduação, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, e eu passei por essa fase como vocês jovens estão passando. Ou também passei por aquela fase de consultoria. Eu, para quem não conhece, fui consultor, sou consultor nacional, internacional, visitei, por exemplo, países da Europa, da África, aqui na América Latina, vários países, várias empresas nacionais, multinacionais. Só para aqueles que não me conhecem, Tudeu Sediama, PhD, pós-PhD, genética e melhoramento. Uma das questões que muitos falam, Tudeu, mas se você é PhD, pós-doc em genética e melhoramento, foi professor titular, deu aula de genética, método de melhoramento, o que você está falando sobre fixação de simbiose? Não seria um biólogo ou um microbiologista? Sim. Mas deve lembrar que eu fui professor durante 44 anos na Universidade Federal de Viçosa, estou aposentado e contribuí desde a história inicial da Joana da Berainer até hoje. Então, hoje, muitos falam assim, Tudeu, você tornou uma lenda. Sim, graças a Deus, uma lenda viva. Estou aqui à disposição de vocês. Vocês entrem em contato, né? Vocês me conhecem, já tem o meu programa. Estamos à disposição para eventos sobre soja. O nitrogênio, olha aqui que coisa interessante, ó. É necessário para cada tonelada
83 quilos de dinheiro. Vocês já imaginaram? 6 toneladas de soja é pouco, 6 sacos por hectare é pouco, é pouco. Então, mas seria 6 vezes 80, 480, mais 18, né? 496, 98. Então, quase 500 quilos de tonelada para 100 sacos de nitrogênio. Isso é muita coisa. E a fixação pode fornecer 80, 90, 95%. O pH ideal, veja bem, um dos grandes erros da nossa produtividade da soja é exatamente nós não estamos nesse limite de correção da acidez do solo. E nós temos que fazer isso, uma eficiente inoculação, para que possamos ter eficiência. Mas, apenas um lembrete, tome cuidado, porque esse limite pode causar o desequilíbrio de outros nutrientes. Isso eu comento muito bem no meu curso Soja e Cultura Proativa. E, na verdade, tudo que vocês estão falando, solos ácidos, alcalinos, sobrevivência, atividade, tudo isso é um balanço entre ambiente, que é o solo, micro-organismos, todos eles, lógico, estão falando aqui especialmente das bactérias Bradisomum japônico, e também a planta. Um dos grandes erros nossos da baixa produtividade é a escolha inadequada da variedade. E isso está também muito claro no curso que eu falo sobre sojicultura proativa, estudar o comportamento de cada localidade, cada propriedade. Então, quais são os fatores que afetam a adulação? São muitos, muitos. Estou apenas resumindo aqui. Veja bem, qualidade e inoculação. Será que vocês estão usando a concentração ideal? Sim. Mas será que ela está com as células vivas? Aí que vem a dúvida. Temperatura. Hoje é comum, vai chover daqui a 3 dias, então eu planto soja. O solo está seco, eu tenho a previsão da chuva. Mas isso é o outro fator, porque ao você inocular a soja, plantar e o solo seco, é altamente ineficiente. É uma das causas da baixa totulação. Disponibilidade de nitrogênio. Zero é ruim. Por quê? Porque se eu não tenho matéria orgânica, não tenho nitrogênio disponível, o que acontece? A planta não tem o desenvolvimento inicial para o desenvolvimento da raiz. Mas se eu tenho muito nitrogênio, o excesso, o que acontece? Causa redução da eficiência da fixação biológica. Então, tudo isso aí eu comento muito bem no meu curso Sojicultura Proativa, que eu estou falando com muita ênfase, porque nós estamos comentando apenas um item de quase 20 problemas que nós encontramos na agricultura da soja atualmente. Os fatores, então, que afetam a adulação continuando, olha aqui, ó, umidade de acometer, mas a compactação do solo, adensamento, vai dificultar absorver umidade e nutrição com facilidade, porque a raiz não desenvolve com tanta quantidade que ela precisaria para ter uma alta eficiência. Solo seco inibe a atividade da bactéria. Veja bem que coisa. E a água faz ela aqui, o que o solo não tem oxigênio. Então, todos isso faz com que a eficiência da fixação seja baixa. Mas hoje, veja bem, poucos produtores lembram desse detalhe. Cobalto, molibdeno já tornou-se regra. Açúcar tornou-se regra, tudo tornou-se regra. Mas níquel e selênio, não. Então, são esses pequenos detalhes que nós vamos comentando que estão causando o decréscimo da produtividade da soja. E vocês vão aprender isso muito bem no meu curso Soja e Cultura Proativa. Nodulação da soja. O que é essa nodulação, afinal das contas? Então, veja bem, eu posso sim fazer uma avaliação inicial e é necessário V3 a V4. O que seria V3? Seria então a segunda folha trifoliolada, completamente invisível. V1 unifoliolada, V2 a primeira folha, V3 a segunda folha. E V4 então seria a terceira folha trifoliolada completamente desenvolvida. Nessa fase V3, V4, vocês devem ter no mínimo de 10 a 15 nódulos ativos, de 3 a 8 milímetros, e com a coloração rosa indicando atividade microbiológica, ou seja, ela está viva, está respirando, está fixando nitrogênio na atmosfera, transformando. Um dos outros itens que poucos sabem
das nossas dificuldades são exatamente as barreiras que nós temos para a grande produtividade da soja. E entre essas barreiras que nós temos, além da distribuição de plantas e outros fatores, seria quantos de vocês que fazem a reinoculação da soja? Poucos. Principalmente foliar. Então são pouquíssimos. Então vejamos então aqui, ó. Esse trabalho é apenas um exemplo. Existem outros, de Éder, Paulo e outros, que comentaram e descreveram, publicaram sobre a reinoculação foliar. E foi feito aqui em Minas Gerais, nós estamos aqui em Minas Gerais. Olha aqui os tratamentos, ó. Testemunha, 0 de reinoculação, 300, 600, 900, 1.200, 1.500 mililitros por hectare em 2 estádios, aplicado em V3 e R1, foliar, com uma concentração de 5 vezes 109 unidades formadoras de colônia. Então aqui esses números são as unidades formadoras. Estou apenas dando um comentário extremamente interessante. Embora eu coloquei aqui apenas a altura da inserção, mas ocorreu fato semelhante na altura da planta. Ela não desenvolveu. À medida que que os pesquisadores, Éder, Paulo e colaboradores, aumentavam a concentração, o que acontecia? A altura da inserção da vagem diminuía. Agora muitos se perguntam, mas isso aí é importante? Não é o fato de ser ou não ser, é o fato de entender para ter um bom resultado. Se eu tenho uma maior retenção das folhas baixeiras, veja bem o que acontece, e tenho uma densidade de plantas irregular, eu posso sim, com essas folhas baixeiras, ter vagem até mais próximo do solo, ter uma ampla ramificação, alta produtividade. Então, é exatamente esses complementos de informação que eu tenho no meu curso, Sojicultura Proativa, porque o fato de saber é uma coisa, conhecer, saber, entender, praticar e obter resultado, que é o problema nosso, né? Mas veja bem, um outro fator interessantíssimo, ó, com o aumento da concentração do que de adubação foliar, que no caso aqui o Bradisóvio, né? Olha que coisa, aumento da produtividade em relação ao número de vagem, porque o número de vagem é o quê? Um dos fatores principais que limita a produtividade da soja. E aqui o mais importante de tudo, e finalmente, entendeu? O que realmente aconteceu, porque eu não vendo a altura da planta, não vendo vagem, não vendo. Eu quero saber a produção. Está aqui, olha o resultado. Se eu comparar a testemunha, tá certo? A inoculação V3, tá certo? Com a dose de inoculante, olha, está quase 27%, ou 25, 26, 27%. Então ela pode sim chegar até em torno de 26, 27% de aumento com uma reinoculação. Olha, outra coisa que é importante, no momento adequado. E quero apenas um comentário aqui, que eu recebo muitas perguntas, eu tenho contato com os meus amigos, né? Ou mesmo pelo Instagram, por que eu não estou tendo resultado dos reguladores? O assunto é um pouco diferente, mas é a mesma situação. É porque ele não está usando o regulador correto, no momento correto, na dosagem correta e principalmente na variedade correta. Então isso acontece também com a fixação biológica de nitrogênio. E no meu curso de cultura proativa eu explico esses fatores todos. Quando eu chego no capítulo variedade, lá diz o seguinte, esses aspectos que eu estou conversando, elas estão bem descritos nessa parte de variedades do meu curso de cultura. Bom, conclusão aqui, ó, sobre a adubação foliar. O que eles chegaram? Quanto maior a dose da aplicação foliar, mais baixa a planta e mais baixa a altura de inserção. Ou seja, aumenta a eficiência fotossintética e o ponto de compensação é mais baixo, forma mais baixa, aumenta a produtividade. As aplicações de diferentes doses de inoculante complementar via foliar, aqui é complementar, lógico, né, que eu estou comentando, foram mais eficientes de V3, que eu falei para vocês, segunda folha completamente
desenvolvida, trifoliolada e completamente desenvolvida. Mas, se vocês, por acaso, passou da época e não perceberam, se ainda vale a pena fazer uma aplicação no início da floração, que é R1. Os melhores resultados da reinoculação via foliar, 1.500 mililitros, no estágio fenológico, que eu estava comentando o tempo todo, segunda folha, trifoliolado completamente desenvolvido. E vocês podem aumentar até mais de 26% com a simples tecnologia. Então, o que seria realmente a nodulação? Às vezes eu tenho uma lavoura bonita. Isso aqui é um campo de melhoramento nosso, aqui em Viçosa. Eu sou professor aposentado para esses jovens, né, que não me conhecem. Temos um programa de melhoramento excelente, competitivo, e aqueles que quiserem trabalhar conosco, estamos à disposição. E aqui é apenas uma visão do nosso campo de melhoramento. Aqui é um dos parceiros que eu fui consultor, sou consultor. Veja bem, ó, eu fui na lavoura da pessoa que me convidou fazer uma avaliação. A sua lavoura estava excelente, tá certo? Excelente. E esse aqui é a lavoura do Cerrado. E dessa lavoura do Cerrado, tudo dizia que a produtividade seria altíssima. Mas veja bem, quando começamos a arrancar as plantas, essas plantas vocês podem até nem acreditar, mas são plantas arrancadas por uma pessoa que está falando para vocês, a fototodensediama. Ao arrancar, veja bem, um sistema macular completamente desenvolvido, muitas raízes superficiais, olha o vigor da soja. Mas qual que é o problema? Inoculação ineficiente. E olha bem, veja bem, muitos de vocês não perceberam. Adensamento do solo. Onde está a raiz principal? Então veja bem, ó, você tem uma adubação, nutrição, tudo correto superficial. Mas e o solo? Então isso também eu comento muito no meu curso de Horticultura Proativa. Então até parece que vocês não precisam assistir, ao contrário, assistam, vejam esse curso de Horticultura Proativa, porque lá vai tirar aquelas dúvidas e como você realizar para não ter esse problema. Aqui, por exemplo, ó, se vocês poderiam ter passado de 70, 80 para 90 censais por hectare, aumentaria aqui 10, 15%, 20% a produtividade pela reinoculação. Então, olha aqui, ó, isso aqui é comum no Cerrado. Comum no sentido de nodulação, baixa. Mas não é comum no sentido da raiz exposivoltante, que pode ir 1 metro, 1,40 m. Então, esse é outro grande problema que vocês têm lá no Cerrado, que eu comento muito bem no meu curso de Horticultura. E isso aqui sim, ó, soja com ótima nodulação, nodos cortando vermelhado, ativos, tamanho grande, olha a quantidade de nódulos, centenas por planta, altamente vigorosa. Aqui sim, vocês poderão ter quanto? 150 sacos por hectare, eu diria que é pouco. E muitos falam que, olha, Tudel, você fala 300, 330, sim, porque eu também ainda acho pouco. Quando eu faço o cálculo da quantidade de vagens que uma planta pode ter, a área que ela pode ter para obter lá, digamos, 17.600, 700 vagens, foi o campeão este ano, né? Você sabe disso. Faça o cálculo. Naquela área, 3, 4 metros quadrados, o número de plantas, vocês vão ultrapassar 300 sacos por hectare. Mas eu estou comentando aqui apenas 150 sacos por hectare. É uma parte da nossa palestra. Então aqui a Hungria, coloração interna rósea, pela presença, para vocês terem uma ideia, né? E aqui então Anderson Wolff, foto de Marco Antônio Nogueira, da Embrapa, uma coloração interna. Até parece que dá para comer com uma salada, né? Para quem é mais vegetariano ou que não é vegetariano. E aqui então, veja bem, ó, só para você a estrutura de massagem internode curta, alta floração. Isso aqui é uma capacidade de 150 sacos, é pouco, viu? Fixação biológica de nitrogênio e produtividade. Então, considerações gerais. Ó. A fixação biológica de nitrogênio da soja economiza fertilizantes químicos, porque são necessários cerca de 83 kg para cada tonelada. E a eficiência nossa é cerca de 80
85 a 95% da fixação biológica para suprir essa necessidade. Então, quanto que nós estamos economizando com a alta eficiência de fixação biológica? Muito, 15, 20%, muito mesmo. Para 1 bilhão de hectares, 47, quase que nós estamos, 46 bilhões de hectares, pense bem. Os ganhos da produtividade advêm de uma boa fixação, em média, 3 a 16%. É muito. Se você falar 3% em 1 milhão de hectares, ou 16% em 500 mil hectares, também é muito. Em só de primeiro ano, pode aumentar em 77%. E aqui apenas um lembrete. Essa abertura de cerrado, que era em torno de 800 a 1,2 milhões de hectares por ano, você sabe muito bem disso. Agora a projeção dos próximos anos, eu vou repetir, não foi eu, está online isso, 1 milhão a 1 milhão e 600 mil hectares por ano. Isso fronteira agrícola. Vocês já imaginaram quanto que vocês poderão deixar de ganhar dinheiro se não tiverem já no primeiro ano preparado para a alta eficiência? Sim. Então veja bem, a importância de pequenos detalhes, como é o item fixação biológica que eu estou comentando, com o ganho que vocês podem ter, não só do cerrado, mas também como nas outras áreas, que isso eu comento bastante no meu curso Sojicultura Proativa. Continuando então, ó, a inoculação com a bactéria Barichisóbio, olha aqui, ó, faça a conta, promove um incremento de 8%. Mas, ao colocar a co-inoculação, aumenta ainda mais 8%. Então, o simples fato da inoculação e a co-inoculação vai aumentar em torno de quanto? 16% a produtividade. É bastante, tá certo? Então, veja bem, são pequenos detalhes que nós estamos aprendendo dia a dia. Eu tenho um ditado que diz o seguinte: por que falar do passado? Por que o presente? E o futuro? Então, veja bem, no meu conceito, não foi eu que falei, estou copiando, modificando, adaptando. Passado. Passado, na verdade, eu tenho que conhecer, saber, entender. Se eu sei como era o passado, eu posso entender, compreender hoje. E hoje é o que eu estou fazendo. Hoje que eu acabei de colher a soja, estou na balança. Mas pensa bem, e o ano que vem? Agora em setembro, vocês já não vão começar a plantar soja? Outubro, novembro? Pois é. Então, se eu tenho passado a história, eu preparo o terreno meu para a nossa tecnologia, inoculação, reinoculação, concentração, sim, eu posso ter alta produtividade com a base da fixação biológica, ter uma proteção ao meio ambiente, isso que é o nosso importante. E aqui é apenas um resumo para aqueles que vocês chegaram mais tarde, ou que estão acompanhando, como obter altas produtividades da soja. E muitos acham impossível. Eu vou fazer um comentário aqui, que não devia fazer, então eu não faço. Mas é o seguinte, ó, fatos que se eram impossíveis, hoje é realidade. Eu vou contar apenas um, só um. 1882, todos sabemos, Bahia, o primeiro relato da introdução da soja no Brasil. Qual a conclusão? Soja não é para o Brasil, ela não é econômica, não será possível. 10 anos atrás alguém pensou, não, mas a soja dos Estados Unidos, da Europa, da China, do Japão, é cultivada numa latitude diferente da Bahia. Introduziram em São Paulo, mais ou menos. Quando foi para o Rio Grande do Sul, as próprias variedades da soja dos Estados Unidos iniciou a expansão da soja aqui no Brasil, vocês sabem disso. Tudo onde que está o impossível? Pois é, agora que vem. O 1882, veja bem, vocês lembram? Praticamente impossível soja no Brasil. Aonde? Bahia. E 2025, Bahia está estimada a produção, a produtividade campeã da soja no Brasil. Então, o impossível é a realidade. Assim como muitos dizem, 150, entendeu? Vocês podem deixar gravar, vai passar 300 sacos por hectare. Alex Haley já chegou a 244, que nós vamos ver aqui, ó. Então aqui nós temos uma sequência, escolher a variedade, uma alta eficiência
e corretamente a inoculação, ter então o resultado de boa inoculação, uma lavoura ou uma variedade bem escolhida. Olha bem, a felicidade do autor ali, ó, que está na frente de vocês, de ter uma planta antiga com uma planta moderna. É isso que vocês vão ter de hoje para frente. Nossos cursos, além da sojicultura proativa, serão oferecidos outros cursos, temos palestras, assim sucessivamente. Então, resumo para vocês aqui, ó. Produtividade da soja, 1941 a 25. Então, quando eu comecei a trabalhar aqui a soja no Brasil, e por volta, não de 41, né, mas 68, 69, eles me falavam, Tadeu, mas você está aqui na Universidade Federal de Viçosa, todos sabemos que é impossível plantar soja no Cerrado. No primeiro momento, eu fiquei sem saber, né? Mas eu pensei, né? Falei, Mas eu respondi assim, não, professor, doutores, os colegas meus, eu fui contratado para trabalhar com soja, para desenvolver o Cerrado. E eu estou com a equipe dos Estados Unidos, com o convênio da Universidade Purdue, com a Universidade de Viçosa, Federal de Viçosa, eles acreditam piamente que o Brasil, isso em 1965, 69, que o Brasil será o futuro da soja do mundo. E hoje nós estamos no primeiro. E nos próximos 10 anos vamos ser o quê? O maior exportador, talvez, de alimento do mundo. Então isso é fantástico para nós aqui. Então veja bem aqui, ó. 1941, 12,32 sacos, publicado oficialmente. 2024, 244,47, eu não coloquei autor, mas publicado oficialmente. E o Brasil, 11,66, está nas estatísticas, 152, é um colega amigo de vocês, professor Tadeu Sediama Itiquira, 152 em pesquisa, 2017, veja bem. 2017, 149, Comitê Estratégico Brasil, praticamente igual. Apenas um exemplo. 2024, 138,95, SESB 2024 e a média estimada 60,5 para o Brasil Agroconsult 2025. Então, de um impossível, nós somos os campeões. Então, com os adequados de tecnologias, a produtividade do Brasil em condições de lavoura, em 2017, 149. E 2024, 138. Esse ano está para ser publicado daqui a pouco tempo. Em condições de pesquisa, Itiquira, Mato Grosso, 152. Tadeu Sediama, colaborador. E quais as razões da produtividade estar em torno de 80 a 100? Quais as razões? E se o potencial nosso aqui, hoje, atual, é de 140 a 150? Pois bem, aí que é o curso nosso, Sojicultura Proativa. Então eu criei esse curso só de cultura proativa, que muitos já ouviram falar 3, 4 vezes, e outros estão chegando agora, só de cultura proativa, e colocaram o nome da equipe, método Tadeu Sediama, porque realmente não existe esse método, foi criado por nós. Ensino todos os passos, eu digo todos, a maioria, porque cada ano vai acrescentando, né? Que você precisa para aumentar em 25% a 50% ou mais a sua lavoura. E sem aumentar a sua área. Isso que é importante. Eu concordo com vocês. Nós temos área, o Brasil é grande, vamos aumentar a área de produção da soja. Sim, concordo. Temos uma população, temos mercado, sim, temos. Mas eu sou extremamente favorável à preservação ambiental para os nossos futuros descendentes. E a soja, sim, com a tecnologia moderna, vocês podem aumentar a produtividade com velocidade menor do aumento da área. Veja o que os nossos alunos e produtores de soja estão falando sobre o nosso curso Sojicultura Proativa. A gente tinha uma área plantada de cerca de 17 mil hectares e, na época, nós fizemos uma parceria com a Universidade Federal de Viçosa, na qual o professor Tadeu Sediama liderava a área de melhoramento genético e desenvolvimento de tecnologia para a cultura de soja.
Quando o Tuneu lançou a UFV5 e a gente saiu da IAC2, foi para a UFV5, é como se a produtividade tivesse aumentado entre 250% e 260%. Eu sou testemunha viva disso aí, que eu vivi essa situação, vivi as primeiras variedades para o Cerrado, onde praticamente não existia variedades adaptadas ao Cerrado, e o Dr. Tuneu, com o seu programa lá de melhoramento junto à UFV, né, que eu acho que foi a grande contribuição. Aí depois, com essas variedades que começaram a surgir, aí você já tinha um material que se comportava melhor na colheita, você conseguia colher sem grandes perdas, além de você conseguir colher mais por hectare. Então, realmente foi um ganho, assim, eu diria assim, mais de 30%, né? Tá? A hora que você teve essas variedades adaptadas ao cerrado. Em 2016 ou 2017, eu tinha acabado de formar. Eu recebi uma visita do professor Tuneu na fazenda. A gente estava satisfeito com os resultados. Né? A gente falava de média de 58 sacos, 60 sacos. E quando ele chegou lá, a gente via aquela lavoura, assim, provavelmente de 60 sacos, 65, né? Minha visão perfeita, orgulhoso, assim, ó, missão cumprida. Ele achou tanto defeito. Aí eu pensava, nossa, como que a gente não viu isso? Tanta coisa assim de ajuste. Exemplo, população de plantas. Ele olhou assim, só tirou 1, 2 pés, falou assim, por que você usa tanta semente? Porque foi recomendado, assim, ó, tem que considerar a situação do teu solo, tem que considerar o teu investimento. Esse tipo de cultivar aí, ela não é ajustada. Nessa condição, ela deveria ter menos. Provavelmente recomendaram uma coisa genérica, né? No ano seguinte, eu resolvi diminuir, né? A mesma cultivar, ela apresentou 4 ou 5 sacos de diferença no mesmo manejo, né? Que a gente trabalha com consultoria, né? E a produtividade é um fator importante, juntamente com a rentabilidade, né? Um ponto que eu gostei muito da questão que o professor trouxe é que muitos dos fatores de aumento de produtividade que ele trouxe para aumentar os 25% são fatores que, em termos de custo, não vão onerar de forma significativa. E isso é muito importante, porque não adianta nada a gente aumentar a produtividade se nossa rentabilidade diminui, porque no final das contas o que importa é a rentabilidade. Então, por exemplo, cultivares genética, né? É algo que a gente, como profissional, pode otimizar, economizar e aumentar a produtividade. Por exemplo, a partir do momento que eu posiciono uma cultivar adequada ou com um ajuste de população adequada, eu consigo aumentar a produtividade e muitas das vezes ser mais eficiente nos meus recursos, na questão de custo, porque o insumo semente é um dos insumos que mais impacta no custo de produção, né? Então, se eu consigo ser mais eficiente no posicionamento de cultivar, eu consigo aumentar a produtividade e ter um custo mais adequado, ao invés de investir mais em fungicida, em fertilizante, onde muitas das vezes aquele cenário não precisa. Hoje no mercado tem cursos diversos, né, na nossa área agrícola aí, mas um curso ministrado pelo professor Tuneu é único, né? A gente reconhece a liderança que ele tem na cultura da soja no país, não só na parte de melhoramento, mas também na parte de conhecimento em si da cultura, não só na parte de técnicas, né? De tratos culturais, manejo de praga, manejo de doença, mas essa visão que ele tem da ecofisiologia da planta. Ele entende todos os componentes da soja, né? E o próprio currículo dele fala, né? É um doutor em soja, né? Quando você vê esse sucesso que a soja tem hoje, a gente precisava voltar lá atrás e tentar construir essa história. A agricultura do Cerrado deve muito a essa pessoa, que eu acho que foi um dos pioneiros, um dos melhoristas pioneiros no desenvolvimento de variedades adaptadas às condições tropicais. Hoje, se você olhar a produtividade de soja, hoje 80 sacas por hectare, mas a gente precisa lembrar que há 45 anos atrás ela era 15 sacas por hectare. E o Tuneu contribuiu muito para essa evolução. Ele não é um cara que chegou ontem aí, está prometendo algo ou falando do impossível. O Tuneu era meu guru, meu inspirador, e o que ele falava, eu acreditava e fazia. Porque ele conhece soja como poucos. E não é só na genética, é em relação a doenças, é em relação à nutrição, é em relação a pragas, é em relação a tudo. Ele possui um conhecimento muito profundo e eu tenho certeza que ele vai contribuir muito com todos vocês. E como esse curso é estruturado em 8 módulos, em 3 pilares. Então, grande parte dos produtores aqui na soja, só fazer um comentário assim, aumenta a sua área de produção com arrendamento de solo. Isso também é outro fator. Esse arrendamento contribui sim para o aumento da produção total.
mas nem sempre dá a produtividade. Então, a produtividade, economicidade, proteção ao meio ambiente, a lucratividade, para mim, é mais importante do que qualquer outro componente. Então, quais seriam esses 3 pilares? Simples, 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 que poucos fazem. Os meus orientados, doutorados, pós-docs já sabem disso. Diagnosticar os problemas do potencial. Então, esse é o primeiro passo. Eu faço tudo certinho. Eu vou em todos os congressos, participo de todos os eventos, faço tudo corretamente. Mas minha produtividade está 80, 100, 110, 120. E dificilmente eu passo disso. Pois é. Então eu tenho que fazer. Mas por quê? Por que eu estou nesse limite e não estou chegando a 150? Então eu tenho que fazer aqui uma diagnose. Sempre eu falo isso. Então essa parte é a parte moderna do meu curso. Uma delas. O segundo não é comum. Vocês vão ver da literatura, só para vocês terem uma ideia. Eu não quero aparecer aqui não, viu, pessoal? Se eu contar para vocês a minha história, muitos não vão acreditar. Mas apenas um exemplo. Olha a quantidade de livros que eu sou autor ou coautor. Quantas páginas daria esses livros, na média de 350 páginas, cada livro, se eu comecei com um único boletim? Agradeço, né, o Dr. Shiro Miyazaki, escrito esse boletim, Instituto Agronômico de Campinas, que é o primeiro cientista brasileiro formado na sua carreira máxima de titulação pela Escola Superior de Agricultura, Piracicaba, né? Tenho um grande orgulho, tenho grandes amigos meus de Piracicaba. Então, veja bem, a segunda parte, entender o aspecto da fisiologia, nutrição, manejo, variedade, que estão aqui nos meus livros, também dos livros da Embrapa e de todos os outros, meus amigos. E a primeiro diagnóstico, o que eu inventei. Inventei não, essa palavra foi mal expressa, né? Foi criada para contribuir para a produtividade. E terceiro, interpretar, corrigir e aplicar. Esse que é o sucesso da agricultura brasileira, no caso da soja, não é só soja, de qualquer cultura. Eu tenho que saber o meu problema, eu tenho que saber o que está acontecendo e qual é o meu medicamento, entre aspas, para resolver esse problema. Isso, então, seria o curso Sojicultura Proativa, método Tunel Sediano. E quais são esses módulos? Apenas resumidamente. Diagnose do potencial relativo, efeito da luz, umidade, temperatura, CO2, solo, seu manejo, aqui tudo produtividade, tá? Nutrição na produtividade, tecnologia do plantio até a colheita, manejo de plantas daninhas, pragas e doenças da produtividade, escolha da cultivar. Muita gente erra exatamente aqui, ó. Escolha da cultivar para aumentar a produtividade. Eu comento muito aqui no meu curso. Alternativas para resolver problemas da lavoura para aumentar a produtividade. Mas por que eu comento muito esse item variedade? Porque hoje todas as variedades têm um potencial 100, 120 sacos, 140. Está sendo publicado esse tempo todo, eu recebo dos meus amigos. Mas, e a produtividade é baixa. Eu uso a melhor variedade, a produtividade é baixa. Por quê? Exatamente, é isso que o meu curso ensina. E a sojicultura proativa conta como curso com 45 aulas, distribuído em 8 módulos, e os módulos são disponibilizados. Veja bem, ó, vídeo em PDF que permite o uso do curso, fazer o curso offline. Isso é importante, qualquer lugar que vocês estiverem, não dependendo da internet. Cada aula tem duração de 10, 15 minutos, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, contendo conceito, tecnologia, de forma a aprender onde e quando puder e quando você quiser. Então é bastante simples. E a parte interessante que todo mundo quer, né? Mas além de eu aprender uma nova tecnologia, vou ganhar alguma coisa a mais, né? É o que todos nós queremos, né? Primeiro, ao usar corretamente a tecnologia, vocês vão ganhar milhões a mais, tá certo? Mas aqui, em ciência e tecnologia, o curso de Agricultura Proativa tem um bônus para todos que se inscreverem até hoje, dia 8 de maio de 2025, 23 horas e 59 minutos, vai receber bônus, cursos e palestra que eu tenho feito
a convite de muitas empresas e muitas localidades. E veja bem esse bônus. Esse curso sobre biorreguladores, e hoje é um curso extremamente importante, e estou, inclusive, será um novo curso de que eu estou pretendendo lançar, mas aqui já tem a base de biorregulador. O que seria o biorregulador? Ela está na moda agora, iniciando, mesmo porque muitos conceitos elas são diferentes de acordo com a tecnologia que ele está usando, tá certo? E são altamente eficientes. O curso, esse é o bônus que vocês vão ganhar. Biorreguladores, 5 palestras completas sobre produtividade, que foram realizadas para milhares de pessoas. E o total de bônus, só em palestra e o curso, se você estivesse promovendo um evento, e fosse ter essa presença desse bônus, o conjunto dessas palestras do curso, eu coloquei aqui apenas 80 mil, mas seria muito mais de 80 mil reais. E vocês vão pagar um preço irrisório e ainda parcelado em até 12 vezes. Esse módulo que nós estamos desenvolvendo, ele então é parte interessantíssima e vocês estarão à disposição para informação. Veja bem aqui a parte interessante. Ó. As inscrições para o curso já estão abertas, tá certo? Estão abertas. Durante o curso, outro detalhe que é mais importante ainda, tirar dúvidas. Vocês poderão tirar dúvidas em horário pré-agendado, todos aqueles que terão receber a comunicação, diretamente comigo, para começar a ter o retorno logo na primeira safra. Quem está, por exemplo, plantando agora do inverno para multiplicação de semente, já, por exemplo, lá em Tocantins, né, apenas um exemplo, já está colhendo resultado desse curso. Tem um ótimo curso, obtenha alta produtividade com retorno financeiro. Mas o mais importante que eu vejo aqui, além de vocês terem um alto retorno financeiro, é a melhor proteção ao meio ambiente. Eu sou defensor do meio ambiente, sou defensor da soja, que é considerado, inclusive, um dos 5 alimentos sagrados lá no Oriente. Hoje, nós temos uma população muito grande, em torno de quanto? 7 bilhões de pessoas do nosso planeta que alimentam de soja, ou diretamente, ou através dos animais, ovos, frango, bovinos, assim por diante. Então, eu estou tranquilo com vocês, estou à disposição, a minha equipe, entre em contato conosco e vocês tenham um bom curso. Agradeço novamente pelos aqueles que tiveram a paciência de estar comigo e eu estou à disposição. Parece que teve um grupo que queria fazer uma pergunta, a minha equipe andou anotando. Não vou ter tempo de falar muito, mas pelo menos algumas perguntas. Ok, obrigado. Então aqui, deixa eu ler primeiro aqui, porque é importante, né? A resposta é tão importante quanto tudo que foi dito agora. Professor, quais as principais razões da baixa nodulação em lavoura de soja? Bem, eu relatei que, em média, do Paraná ao Piauí, que eu tive oportunidade de estar com os produtores, fizemos um questionário, e descreveram quais os principais problemas da baixa produtividade. Uma delas é a fixação biológica. Qual seria a causa de, em 10 lavouras amostradas, em média, uma com alta eficiência? Aí outra vai até quase zero. Primeiro, a eficiência da bactéria Bradisóbio japonica eucari lá no momento que vocês colocaram a semente no solo. Não no transporte, armazenamento, não estou falando sobre isso aí. Estou falando quando a semente chegou no solo. Esse é o primeiro. Chegou muito, chegou pouco, chegou médio. Ativos que eu estou falando. Outro fator. Você está plantando um solo úmido ou solo seco? Não, ela está com 80%, 70% capacidade de campo, umidade, ótimo.
mas choveu vários dias. Ao chover, não tem aeração suficiente. Ou, não, 3, 4 dias começou a chover, depois parou, 3, 4 dias a temperatura chegou acima de 30 graus do solo, que é comum chegar a 40, 50 graus, você sabe disso, do solo. Então, essas causas, temperatura, viabilidade do inoculante no momento, a concentração do inoculante, a época de utilização, e hoje sabemos muito bem, a agrotoxicidade, ou seja, os elementos que nós colocamos junto à semente para proteger a semente de fatores como fungo, nematóides e insetos, que está tudo correto, e eu recomendo que faça isso, mas eles podem estar interagindo negativamente. E outro fator que quase poucos mesmo sabem, ao plantar uma variedade anterior com uma outra diferente, a capacidade simbiótica é diferente. Então tudo isso eu comento no meu curso. Então vocês pensam, eu estou apenas comentando algumas das que eu poderia falar, muitas coisas só sobre essa pergunta. Segunda aqui, ó. Segunda pergunta, deixa eu ler aqui, ó. Quais as razões da variação na mesma lavoura e eu ter eficiência diferente? Interessante, essa pergunta é muito boa. Veja bem, vocês estão numa lavoura de soja e isso é comum, muito comum. Uma região está ótima, na outra região mais amarela, outra mais definhada ainda. Ao arrancar as plantas, a nodulação é diferente. Isso é comum. Mas quais as razões? São muitas, são muitas. Eu falei muito sobre o histórico, vocês lembram? Do histórico da solo, ou seja, se vocês vão fazer uma abertura do cerrado, primeiro ano, terceiro ano, quinto ano, mas vejam bem, vocês estão no quinto, sexto, 7 anos, não era para ter já 100, 150 sacos por hectare? Sim ou não? Porque quantos milhões de anos estavam cerrados? Essas plantas estavam exatamente no mesmo local? Todas as plantas do cerrado têm a mesma capacidade de retirar nutrientes e ter a sobrevivência? Então, veja, aquelas manchas, uma das causas é exatamente aqueles pontos de vegetações distintas. E eu sabe onde que eu aprendi isso? Não foi no Brasil. Foi numa consultoria que eu estava trabalhando na Anapo, Bolívia, em que eles abriram uma área e tinha mancha com alta nodulação e outra não. E eu, ao voltar para o Brasil, está ocorrendo a mesma coisa. Então, outro fator, erosão do solo ligeiramente inclinado. Será que é igual? Não. O outro também, alagamento, tem o solo plano. Mas ela é plano e não escorre água, ou ela penetra normalmente? Não. Então, aquelas poças de água é diferente daquelas que têm mais, menos água. Assim eu poderia dizer, compactação. O trator passa sempre no mesmo lugar ou passa em lugar diferente? Você usa o drone? Você usa o helicóptero para pulverizar? Hoje já vi até no Instagram o helicóptero, né, pulverizando o avião. Então, o solo seu, como é que está? Olha o milho. Então, esses fatores que fazem que a variação da nodulação no campo seja distinta e, portanto, a produtividade seja baixa. E hoje tem tecnologias altamente eficientes, você sabe muito bem, das agricultura de precisão, inteligência artificial, robótica, né, que eu trabalho nesses projetos todos, que estão altamente eficientes. E por causa do meu tempo, quero agradecer, mas lembrar a vocês, façam o curso Soja Cultura Operativa, vocês vão ter um grande benefício, alta lucratividade, estamos à disposição, inclusive para participar de eventos. Caso vocês queiram ter eventos, uma palestra, um assunto específico, treinamento de recursos humanos, desenvolvimento de pesquisa, treinamento de doutor, pós-doutor, eu estou à disposição. E meu muito obrigado, uma grande produtividade e um grande lucro e muitas felicidades para todos vocês. Obrigado.